Hoje nós terminamos a nossa série sobre oração, onde a gente tem aprendido a orar com quem orou. E hoje especificamente nós vamos estudar a respeito de Neemias. E antes de pensar um pouquinho a respeito de Neemias, eu quero ler o texto que nós leremos hoje. Você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Neemias. Eu quero pensar sobre o personagem principal. Primeiro, o seu nome, que significa confortador dado por Deus ou aquele que consola. Interessante como os nomes no Velho Testamento ou na Bíblia, eles sempre têm ou estão muito relacionados à ação daquele sujeito para determinada função. Então você pega, por exemplo, Malaquias, que é o meu mensageiro, aquele que traz uma mensagem para o povo de Israel logo depois de Neemias. Você pega Neemias, ele é aquele que vai trazer conforto, consolo. Então o nome sempre tem a ver, isso eu aprendi com o pastor Fábio, e é por isso que o meu nome significa André. André significa varão, homem, viril, e Fontana significa fonte. Então eu sou uma fonte de masculinidade. Tá aí. Procura, vocês que têm internet, o significado do nome André. E depois pensa no Fontana e veja se eu estou mentindo. É fato. Seu nome, Neemias, significava então aquele que consola. Presta atenção. Significa que para a função ou o propósito que Deus o estava chamando, já era algo não tão gostoso ou bom, porque ele precisava ir ao encontro daqueles que sofriam, porque o seu nome significa aquele que consola. A sua nacionalidade, ele era um judeu nascido no cativeiro da Babilônia. Ele provavelmente não nasceu em Israel. Ele, por causa da idade dele, quando ele começou a agir versus o tempo de início de cativeiro, ele deve ter nascido na própria Babilônia. A sua ocupação, o texto no capítulo 1, verso 10 diz, naquela época, ele diz, eu, Neemias, era o copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele que servia o rei, e no caso específico de Neemias, ele servia as bebidas ao rei. Aí você vai dizer, puxa vida, mas ele era um mero garçom, era um cara que trabalhava só servindo? Não, naquela época, o copeiro tinha uma função mais importante ou mais alta, porque ele colocava a vida dele em risco, porque existia muito envenenamento, então ele tinha que primeiro experimentar aquilo que o rei comeria, e se tivesse algum problema, ele sofreria na pele primeiro do que o próprio rei. Mas quando a gente lê a história de Neemias, a gente percebe que ele não foi somente um copeiro, mas ele tinha uma relação muito intensa com o rei, e por causa disso a gente enxerga que ele também ocupava quase que um cargo como de um primeiro-ministro, porque ele trabalhava com uma facilidade na presença do rei, e aquilo que ele pedia, o rei acabava acontecendo. E se este aqui fosse o seu currículo, o nome, a nacionalidade, a ocupação, e nós tivéssemos que levantar os pontos fortes desse sujeito, eu começaria dizendo que ele era um cara de visão e ação. Ele enxergava o problema, mas ele não só ficava de braços cruzados, enxergando ou detalhando o problema, ele ia para resolver o problema. E o texto da Bíblia mostra que ele orava e agia, não era aquele cara que se trancava somente no quarto e ficava pedindo para Deus a solução, mas ele via o problema, se apresentava a Deus como se fosse parte da solução do problema, se colocava à disposição de Deus para resolver e ia, de fato, à labuta tentar resolver o problema de acordo com a bênção de Deus. A segunda característica é que ele tinha uma diplomacia tremenda. Ele trabalhava, ou ele tinha um trânsito fácil com Deus e os homens. Ele sabia entrar na presença de Deus, como ele sabia entrar na presença do rei, como ele sabia entrar na presença dos pedreiros e pintores e marceneiros, como quando você lê o texto você percebe. Então ele tinha essa questão forte de visão e ação, mas ele também tinha uma questão forte de relacionamento. Ele sabia ser
diplomata. A outra característica é que ele era solidário ao sofrimento alheio. Ele chora ao ouvir a dor do povo de Israel. Ele não está ali somente buscando os próprios interesses, mas ele também se disponibiliza e se coloca à disposição por causa do que ele vê e do que ele enxerga nas outras pessoas e o sofrimento dessas outras pessoas. Ele é adaptável, ele sabe viver bem e de acordo, tanto na corte do rei, como no meio da pobreza e de todo o sofrimento de Israel. Ele sabe se adaptar a qualquer circunstância. Ele também é um estrategista. Logo de cara, ele vê o problema e ele enxerga a solução, dizendo: Senhor, o Senhor precisa me dar uma oportunidade com o rei. Permita que o rei me procure, ou eu procure o rei, ou a gente entre na conversa, mas eu preciso dessa ajuda sua. Era uma estratégia dele, porque quando ele enxergou o problema e ele sabia como resolver, ele encharca de oração o problema, pedindo a Deus uma oportunidade. E por fim, ele era um líder incrível. Ele sabia organizar, planejar, sabia motivar uma equipe, bem como lidar com os opositores e gerenciar os conflitos entre opositores, a própria equipe, a equipe desanimada porque Judá estava totalmente destruída, e aí ele sabe motivar aquela equipe. É tão interessante que quando nós estudamos Neemias não é um sujeito estudado somente por quem é cristão. É alguém que ensina tanto a respeito de administração, que existem livros e estudos em cima de como Neemias geriu um problema e o povo no meio de uma crise tremenda, e os ensinos dele são aplicados até hoje. Ele trabalha em 3 pilares muito fortes de uma administração bem-sucedida. Primeiro, ele fala de uma liderança dinâmica. Segundo, ele fala da importância de princípios espirituais. E, por fim, ele fala da necessidade de uma política administrativa sólida. Então, ele é um líder brilhante, incrível. Então, quando a gente olha para Neemias, a gente percebe que ele é aquele que consola o povo, porque o povo vive num momento duro, a gente vai ver daqui a pouco. Ele é alguém que nasceu fora de Israel e vivia no meio de todo o conflito. Ele tinha uma ocupação ou um cargo interessante, mas ele não ficou ou não se tornou exclusivo para este cargo, porque o problema o chamou a se desvincular do cargo para solucionar o problema, e ele se apresenta como um líder incrível, um líder tremendo, um cara que sabe resolver a situação. Esse é Neemias. Agora, o personagem principal já está mais ou menos na nossa cabeça. Para isso, agora, a gente precisa enxergar o cenário de Israel. Aonde é que Israel está e aonde é que Neemias aparece nesse contexto. Para isso, a gente precisa recordar um pouco a história. Começamos com o Reino Unido. 12 tribos de Israel, sob o comando de um rei. Começou com o rei Saul, depois o rei Davi, que foi quem ampliou o território de Israel em maior extensão e solidificou o império de forma a se tornar uma potência política. E depois dele veio Salomão, que viveu em tempos tranquilos, num momento de não tinha muitas guerras, e por causa disso, Salomão ele acabou cometendo alguns erros. E o próprio Neemias cita no final do livro os erros de Salomão. Ele diz: Salomão se envolveu com muitas mulheres, e porque ele se envolveu com estas mulheres, ele acabou seguindo os deuses destas mulheres, e ele acabou se distanciando de Deus. Por causa dos pecados de Salomão, a Bíblia nos ensina que o Reino Unido se dividiu em 2. Primeiro, o Reino do Norte, aonde as 10 tribos de Israel se reuniram. E eles viveram sob o comando, na sua existência, de 19 reis por 8 dinastias diferentes. Nenhum desses 19 reis, que começou com Jeroboão, seguiu
a Deus de fato, teve interesse de se aproximar de Deus, de se relacionar com Deus, de obedecê-lo e fazer o que Deus agrada. Pelo contrário, eles cada vez mais se distanciavam de Deus e traziam para si outros deuses, se descaracterizando como o povo de Deus e desvinculando cada vez mais Deus da sua própria comunidade. O que acontece é que ainda assim Deus mandou vários e vários profetas alertar este povo, mas este povo não quis saber. E então, em 722, eles são levados pelos assírios para um cativeiro, e o triste dessa história toda é que eles nunca mais foram restaurados. Este povo, ele se tornou disperso e absorvido por culturas e comunidades e nunca mais voltaram para a sua terra. Agora, a outra parte do reino que se dividiu foram duas tribos, conhecida como duas tribos de Judá, que na verdade era Judá e Benjamim, e ficou destacado como o reino do sul. Era um reino composto, na verdade eles tiveram 20 reis de uma dinastia só, foi da dinastia de Davi. Começou com Davi, Salomão, depois o primeiro rei do reino do sul foi Roboão, e assim eles constituíram por 20 reis a dinastia de Davi. O problema é que eles não aprenderam a lição com o reino do norte e começaram também a fazer o que Deus não queria. Se distanciaram de Deus, desobedeceram Deus e afastaram Deus da sua própria história. O que acontece é que ainda assim Deus mandou vários profetas dizendo: isso não vai dar certo, não é dessa maneira que vocês têm que ser. Eles não ouviram, então Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, aquele que mandava em tudo, e a Babilônia era a nação mais potente da época, vem contra Judá, destrói Jerusalém e leva para o cativeiro babilônico, onde eles passam 70 anos presos. Depois desse cativeiro, eles começam então a retornar a Israel. E é neste período de retorno a Israel que Neemias aparece. Mas o retorno a Israel nós podemos dividir em 3 partes, para você se situar na história. Se a gente traçasse uma linha do tempo, nós começaríamos na primeira etapa do retorno, sob a tutela de Zorobabel, eles vêm para a reconstrução do templo. Ciro, que havia destruído a Babilônia, se torna então o bambambam, o mandante da época, e ele define que o povo de Israel deveria voltar para Israel e ali reconstruir o seu templo. E Zorobabel volta e começa então a reconstrução do templo, ele lança os alicerces, aí os samaritanos se opõem, aí fica parado por um tempo até que eles terminam a reconstrução do templo, mas tudo isso de acordo com a ordem de Ciro sob o comando de Zorobabel. Na história você pode ver a influência de Esther, que teve um relacionamento, se casou com Xerxes, que era neto, ou o segundo sucessor depois de Ciro. E Xerxes vive com Esther, e de uma forma sobrenatural, aquela nação que seria destruída, ela é preservada, e se você ler a história de Esther, é uma história lindíssima de uma mulher que assume uma postura incrível, que se coloca até colocando em risco a própria vida, de entrar na presença do rei Assuero, o rei Xerxes, para que ele, se preciso for, a matasse, mas caso contrário, se Deus estivesse a favor dela, ela poderia entrar e rogar pela nação, e é o que ela faz, ela entra na presença do rei, roga pela nação, e o povo é liberto. Mas aí entramos na segunda etapa, o retorno já sob o comando de Esdras, e você pode ver isso já no livro de Esdras, do capítulo 7 a 2, onde há uma reforma espiritual em Israel. O templo havia sido reconstruído, e aí o rei Artaxerxes libera Esdras para fazer a seguinte coisa: olha, volte para Israel e faça com que aquele povo se torne um povo devoto da palavra de Deus, que eles cumpram a lei de Deus, que eles obedeçam a lei de Deus. Interessante que o povo, depois do cativeiro babilônico, quando
os medos e os persas, através de Ciro, começam a voltar para Israel, eles voltam, mas a cidade destruída, eles estavam vivendo no meio dos escombros e não seguiam lei nenhuma. E aí o rei Artaxerxes vira e fala: volta para Israel agora, Esdras, e restabelece a obediência às leis. E é o que ele faz. Ele volta e começa com uma reforma espiritual, até que nós entramos na terceira etapa, quando, sob o domínio do rei Artaxerxes, o Neemias volta e faz a reconstrução dos muros, e ele restabelece então a proteção daquela cidade. Mas quando a gente pensa nisso, a gente chega na entrada do livro de Neemias, quando ele recebe a visita de um irmão e pergunta como é que estava o povo lá em Judá, em Jerusalém, e eles respondem: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por um sofrimento, por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ou seja, o relato daqueles que vieram a Neemias, dizendo: olha, o templo foi reconstruído, a ordem espiritual está sendo restaurada, mas não pense você que está tudo muito bem, pelo contrário, eles estão sofrendo muito e passando por uma grande humilhação. Os muros estão destruídos e as portas estão queimadas e não sobrou nada dessas portas, só cinzas. Por isso a gente precisa entender o cenário de Israel também. A gente sabe quem é Neemias, entende o contexto histórico, mas o cenário de Israel em cima desse texto nos traz algumas coisas importantes. Primeiro, a insegurança. O muro de Jerusalém foi derrubado. Quando a gente olha a insegurança, a cidade estava totalmente desguarnecida, ela não tinha proteção, não havia segurança. Os invasores podiam entrar e sair a hora que quisessem, como quisessem, sem precisar tramar grandes coisas. Um povo sem segurança, ele se sente ameaçado. Ele entra para dentro de casa, ele tranca as portas, ele põe grades, ele não vê mais em si a alegria de viver fora, mas ele precisa se proteger, colocar cerca elétrica, contratar segurança privada, porque ele já não vive mais seguro. E de uma certa forma, o que estes amigos, irmãos de Neemias relatam, é dizendo: este povo está vivendo uma insegurança tremenda, tremenda. A segunda característica é que, além da insegurança, havia a injustiça, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Os juízes que julgavam as causas do povo, eles ficavam sentados sempre junto às portas da cidade. E ali as causas eram trazidas, e eles dali julgavam e definiam o veredito e traziam a condenação necessária. Por isso, com a quebra dos muros e das portas, não haviam juízes em Israel. Portanto, não havia justiça. O justiciário de Israel estava falido, totalmente falido. E porque não havia lei nem justiça, a sociedade se desesperava. Ela vivia sem esperança nenhuma, porque quando a justiça desaparece ou se corrompe, o que aparece no coração do povo é a desesperança. Não há justiça. E posso estar enganado, mas nós vivemos num período parecido, onde o questionamento ao judiciário se faz notório, ou se grita. A insegurança e a justiça, características tão peculiares do povo de Neemias, são características peculiares a nós hoje. A terceira característica era a pobreza. Eles passam por grande sofrimento, desolação. É um povo que está em ruínas. É um povo que tem suas casas destruídas, que são invadidas o tempo todo. Eles não se organizaram ainda, pelo contrário, eles continuam correndo atrás dos seus próprios interesses. São aproximadamente 120 anos depois da invasão da Babilônia e dela ter destruído Israel, Jerusalém por completo. E eles não se reergueram após disso, por isso viviam no mais profunda pobreza.
eles perderam o ânimo para lutar, ou viviam oprimidos pelos seus inimigos. O resultado de tudo isso é que cada um corria atrás de sua própria sobrevivência e perderam a noção de cidadania. Interessante o momento do povo em Judá e o momento do povo no Brasil: insegurança, injustiça, pobreza e, por fim, a humilhação. Eles passam por grande humilhação. Aqueles que sobrevivem ao cativeiro e estão lá na província de Judá, passam por grande humilhação. Além de terem que viver numa cidade sem segurança e sem justiça, aonde o que reina é cada um correndo atrás do que é bom e é próprio para si mesmo, o texto mostra que as outras nações não só humilhavam a esta nação, como bem propriamente a gente enxerga no texto, que a desigualdade social dentro da própria Jerusalém promovia a humilhação daqueles que viviam lá. Eles eram ultrajados pelo desprezo, era um povo esquecido, abandonado à sua sorte, e eles viviam dessa maneira. E o que eu acho impressionante em Neemias é o paralelismo daquele povo com o nosso povo hoje em dia. Você vai dizer, talvez a gente não viva a destruição que eles viveram, mas tudo começou porque Salomão se distanciou de Deus e trouxe para si outros deuses. A lei de Deus não era vivida e o próprio Deus não era temido. O resultado de tudo isso é a insegurança, a injustiça, a pobreza e a humilhação. O Brasil não precisa de uma mudança de governo ou uma troca de partido político. O que o Brasil precisa é se render novamente diante de um Deus verdadeiro e único, ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo. É isso que o Brasil precisa. Porque era isso que Neemias enxergava. Era dessa forma que ele entendia. Porque logo depois que ele ouve tudo isso, o resultado disso é que quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O foco de Jeremias foi Deus. O que Jeremias enxergou, o que Neemias enxergou foi Deus. O que ele viu, o que ele observou, o que ele prestou atenção foi: este povo está longe de mim. O que precisa ser feito é trazer este povo para perto de Deus novamente. Ele lamenta, ele jejua e ele ora. Uma das coisas que eu tenho percebido é porque o Facebook nos mostra o movimento, inclusive do povo de Deus. Há muito movimento para ir para a rua. Muito movimento para fora PT. Muito movimento para o impeachment. Tira a Dilma. E aqui eu não estou defendendo ou não, nem vou criticar aqueles que estão de camisa vermelha e mandar sair e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é que Neemias foi para um patamar mais alto. Ele enxergou que o problema de Israel era outro. E que parecia ser um problema impossível de ser resolvido. Mas ele sabia em quem ele cria. E aquele a quem ele cria, para aquele a quem ele cria, não há problema que não possa ser resolvido. E por isso ele diz o seguinte: eu vou jejuar e eu vou orar ao Deus dos céus. Eu vou jejuar e eu vou orar ao Deus dos céus. Por isso, eu quero hoje pensar na oração de Neemias e com ela aprender e trazer princípios para as nossas vidas, que são aplicados não só neste momento que o Brasil vive, mas em qualquer crise, em qualquer momento que você estiver vivendo na sua própria vida. Por isso, o texto de Neemias começa a partir do verso 5 do capítulo 1, dizendo: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel.
Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, e este homem que ele se refere é o rei Artaxerxes. Que oração interessante, cheia de conteúdos e princípios. E é em cima desses conteúdos e princípios que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Primeiro, que a oração de Neemias, ela olha para Deus. Ela começa com uma exaltação. Ele reconhece a grandeza de Deus. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Acho interessante como ele começa com a exaltação. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam. A primeira característica é que Neemias, em nenhum momento, ele fica com os olhos fixos no problema. Porque ele sabia que aquele problema, aos olhos humanos, ele era impossível de ser resolvido. Não tinha como solucionar aquela crise. Como é que ele poderia resgatar a dignidade? Como ele poderia resgatar a economia? Como ele poderia resgatar a política, a estrutura, a segurança, a moral de um povo? Ele era copeiro do rei. Ele era especialista em experimentar vinho e corria o risco de ter que experimentá-lo e ainda assim morrer. Por isso ele sabia que se ele olhasse para o problema ou para ele mesmo, ele não enxergaria a solução. Mas ele coloca os olhos em Deus e ele começa a olhar para Deus dizendo, escuta, o Senhor é o Deus dos céus, Deus grande e temível, é fiel à aliança e é misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele pede e direciona a sua oração, e eu acho tão interessante que depois ele diz, Senhor, ouve o clamor e vê. Mais uma vez eu vejo isso linkado com a própria salvação do povo lá no Egito. Quando Deus chega para Moisés e disse, eu ouvi o clamor e eu vi o sofrimento do povo, por isso eu desci. E o que Neemias está falando é, aparentemente estamos na mesma situação que o Egito. Nós fomos para o Egito, porque nós nos distanciamos do Senhor, porque não acreditamos que o Senhor era o Deus que salva, que supre, o Deus que promove milagres mesmo no meio de uma situação complicada como foi no Egito. E de repente nós começamos a clamar, e o Senhor chegou para Moisés dizendo, eu ouvi o clamor, eu vi o sofrimento e eu desci para livrá-los. Porque nenhum problema pode ser resolvido sem a presença de Deus. E ainda mais quando o problema está ligado com o pecado, porque o único que vence pecado continua sendo Deus. Por isso, Neemias, sabendo disso, ele olha para Deus e coloca toda a sua oração para este Deus, que ele sabe que é o Deus dos céus, que é grande e temível, um Deus poderoso. Mas a segunda característica, o segundo passo, é que ele olha para si e para os homens que estão ao seu lado. Ele diz, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado.
Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Ele chega diante de Deus dizendo: eu sei quem o Senhor é, mas eu também sei quem eu sou. Eu sei o que o Senhor faz, mas eu também sei o que eu tenho feito. Eu reconheço os meus erros. Eu entendo dos meus pecados. Eu sei aonde eu pisei na bola. Eu acho tão interessante, porque a gente clama por socorro, clama por livramento, mas poucas vezes nós trazemos para nós a responsabilidade de uma vida santa. Quando a gente canta, sara esta nação, ouve o clamor da igreja, na mesma música nós estamos dizendo, só tu és santo. Significa que se nós não tornarmos como o Deus que nos lidera nós podemos considerar que este Deus jamais vai nos liderar. Somente quando o seu povo se torna santo é que há a movimentação desse Deus em relação a este povo. Somente quando o pecado é reconhecido e é colocado diante de Deus é que há a transformação. Por exemplo, nós temos orado muito, muito para que Deus livre o Brasil dessa situação que vem vivendo e que nós estamos passando. A gente ora demais, demais. E ontem eu estava passeando com a Dani no centro da cidade e eu vi uma vaga para idoso. E um sujeito parar na vaga para idoso, sair de dentro da vaga para idoso, um cara novo, talvez tão jovem quanto eu, ter a cara de pau de comprar uma folha do Zona Azul e colocar lá e sair. Eu fiquei pensando, é por isso e por coisas dessa maneira que nós estamos onde nós estamos. O povo se distanciou, eu me distanciei. Ainda essa semana eu tive a discussão com um jovem que assistiu uma série inteira, e no Brasil, na Netflix, que é permitida, é legal, a série acabou na 4ª temporada. Mas, pela internet, você pode ver pirata a 5ª temporada, e já está lançando a 6ª temporada só nos Estados Unidos, ou seja, a 5ª temporada não chegou no Brasil de forma legal. Mas esses sites apresentam integral toda a série. E eu conversava com ele dizendo, os donos dos sites foram presos pela polícia, porque isso é ilegal. O problema é que distribuem pelo mundo inteiro. Eles locam os filmes nos países todos e não tem como tirar do ar isso. E ele continua no ar. Então tem um lá que era, sei lá, Super HD, agora é Super HD 2. Continua na ilegalidade, com outro nome. Os sites sediados. Aonde estão? Eu dizia, isso é ilegal. E o jovem respondia para mim, mas se eu tiver que esperar a legalidade, eu só vou assistir a 5ª série daqui a 2 anos. Assim, mas isso é o que é certo, é o que é correto. É o preço que nós pagamos. A pirataria, estacionar na vaga que não pode, levar coisas do escritório, as pequenas mentiras e o padrão errado que nós assumimos o tempo todo. E Neemias chega diante de Deus, se quebrando, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma coisa, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu tenho pecado, e o meu povo também tem pecado. Interessante que você pode dizer, talvez Neemias esteja dizendo que só ele era o cara. Não, mais para frente ele diz que o Senhor escute as orações daqueles que têm clamado. Significava que com Neemias existiam mais pessoas, lembrando que eles estavam passando por um momento de aprendizado da lei, que Esdras, que era estudante da lei, estava trazendo aquilo para a nação. Por isso existia já um movimento, já existia um povo que entendia o que precisava. E eles chegam diante de Deus dizendo, o meu pecado eu vou tratar, e o pecado do teu povo eu também vou tratar. Porque eu estou olhando para o Senhor, mas eu estou olhando para mim
e para o povo. Não pense você que se a igreja não se tornar santa, as orações da igreja por um avivamento serão ouvidas. A oração da igreja precisa ser condizente com aquele que ora. E condizente para com quem se ora. Terceira característica do texto é o embasamento. Ele olha para Deus, ele olha para si e para o povo, mas ele também olha para a palavra de Deus. Ele fundamenta a sua fala na palavra de Deus. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias é diplomata. Ele sabia chegar na presença de Deus, mas ele sabia chegar com embasamento. Ele tinha algo que ele se alicerçava. Ele não chegava simplesmente no coração dele dizendo: Senhor, eu queria tanto um carro novo. Senhor, eu queria tanto uma saúde nova. Eu queria tanto uma nação nova. Eu queria tanto... Senhor, sabe, era algo que me agradaria tanto. Ele diz: não, eu estou chegando aqui diante do Senhor, reconhecendo os meus erros, mas falando daquilo que o Senhor já falou para nós. Lembra-te que o Senhor disse que nos espalharia, mas se nós voltássemos atrás e passássemos a obedecê-lo, o Senhor nos uniria de novo, o Senhor nos tornaria uma nação bendita novamente, o Senhor nos tiraria toda essa opressão que temos vivido. Por isso lembra, eu não estou aqui em cima de algo que disse, mas eu estou aqui em cima de algo de que o Senhor disse. Eu não estou aqui em cima de algo que eu quero, mas de algo que o Senhor disse. Por isso, lembra-te. Eu gosto muito quando Elias chega na presença do rei Acabe e diz assim: tão certo como o Senhor vive, e cuja presença eu estou, não vai chover mais nessa terra, até que eu diga que não chova mais. Talvez na sua cabeça você diga assim: cara, esse Elias tinha muita autoridade. Porque chegar na presença de um rei e dizer que não vai chover e não chove por 3 anos e meio, o cara precisa ter muito poder, ou fé. O cara precisa ter tanta fé que ele manda em tudo. Na verdade, as palavras de Deus dadas a Moisés eram exatamente isso. Se vocês se distanciarem de mim e trouxerem outros deuses para dentro da nação, que foi o que Acabe fez, a terra vai padecer, e padecerá com a ausência de chuva, a estiagem. Por causa disso, em cima dessa característica, é que Elias chega na presença de um rei, dizendo: sabe o que o Senhor falou? O Senhor falou que se nós trouxéssemos deuses para dentro da nossa terra, não choveria. Então, tão certo como Deus cuja face eu estou agora, eu digo que não vai mais chover. Não é numa autoridade da minha palavra, mas é na autoridade da palavra de Deus. E não choveu. Porque ele se fundamenta em cima daquilo que Deus disse. Eu assisti aquele Quarto de Guerra. É isso, né? E eu gostei bastante por causa dessa lição. A senhorinha que orava, e eu vou aqui fazer um spoiler se você não assistiu, porque ela orava em cima da palavra de Deus. Toda a batalha dela era feita ou era batalhada em oração. Mas toda a oração era fundamentada por um texto bíblico. Ela imprimia o texto bíblico ou escrevia o texto bíblico e colava na parede. Por causa daquele pedido, embasado naquele texto, ela podia chegar diante de Deus dizendo: lembra-te do que o Senhor está falando. Eu sei com quem eu estou falando. Eu sei quem está falando. Mas o Senhor se lembra. O Senhor se lembra.
Por isso, toda oração, ela tem que ter embasamento bíblico. Se não tiver embasamento bíblico, é pérola aos porcos, é palavra aos ventos, não vale de nada. A outra característica na oração de Neemias é que ele ora para o vínculo. O vínculo, ele recorda a relação de amizade. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ele chega diante de Deus recordando o vínculo. Olha, o Senhor é Deus, nós somos pecadores. A tua palavra diz isso, mas eu ainda digo mais. Há uma relação muito forte entre o Senhor e estes pecadores. Há uma relação muito clara entre nós. O que eu quero que o Senhor saiba é que o Senhor nos tornou o seu povo. O Senhor nos resgatou. O Senhor tem uma forte mão, um braço forte. É o Senhor que nos livrou de tudo isso. Interessante que, quando os meus filhos eram menores, eu li um livro do Dr. James Dobson que ele dizia o seguinte: para educar ou fortalecer a sexualidade dos seus filhos, é interessante você, pai homem, brincar de lutinha, de guerra com o seu filho homem. E eu aprendi isso e exerci isso ao pé da letra. A gente tinha o tapete de casa virou tatame, a gente tinha uma maneira de começar a luta, a gente fazia, ia para cima um do outro, e batia. E eu sempre ganhei deles. Sempre. E quando a gente entrava naquele tatame, não era pai e filho não, eram guerreiros mesmo. E eu não me importava ser mais forte do que eles, eu batia para valer. Só saía quando a Dani entrava me batendo. Aí apelou, perdeu, a briga acabou. O fato é, eu me dei mal. Porque eles cresceram. O mais novo ainda encara um pouquinho, mas o Pedro, o braço dele está muito forte. E eu não posso mais lutar contra ele. Graças a Deus eu operei. Porque hoje é o que eu mais... Eu estou operado, não posso. Olha a minha operação, Pedro. Olha a operação. Essa semana ele me pegou na cama, mas eu queria me movimentar e eu não conseguia sair. Eu falei, ai. A gente apela, né? A gente tem Mas ele não acredita. Ele diz, o Senhor é esse braço forte. Que Deus incrível. Que Deus incrível. O Senhor nos tirou uma vez do Egito, com o seu braço forte. O faraó achava que era durão, mas o Senhor acabou com ele. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor mandou as pragas. O Senhor acabou com ele, o seu braço forte nos livrou. É esse o vínculo que nós temos. Essa é a amizade que nós temos. O Senhor é o Deus. Nós somos a criação. Dependemos do Senhor, do seu braço forte. Que o Senhor continue olhando para nós. Que Deus. Ele continua, depois do vínculo, dizendo a clareza. Ele é específico ao apresentar o que quer. Aí ele olha para o problema. Ele olhou para Deus, ele olhou para si mesmo, ele olhou para a palavra, ele olhou para a amizade que existia entre Deus e ele, e aí ele vem com a clareza. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem ou do rei Artaxerxes. Ele diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à minha oração e à oração daqueles que continuam temendo o teu nome. Que o Senhor esteja atento a tudo isso. Essa é a minha oração. O que eu quero é que o Senhor me dê uma oportunidade com este rei, tornando-o benevolente aquilo que eu vou pedir. É isso que eu preciso. Interessante. Porque Neemias olhou o problema e ele disse, o problema pode ser resolvido.
Se eu for lá e eu clamar ao rei, o rei pode me escutar. E se Deus tocar no coração do rei, ele vai me ouvir. Ele foi muito específico, porque em geral, as nossas orações são extremamente genéricas. Senhor, salva esta nação. Tá bom. Mas como é que ele salva essa nação? Deus dá força para o Sérgio Moro, para ele manter a justiça, não só com um, mas com todos. Senhor, quebra a corrupção no nosso país e me ajuda a não cometer mais o crime da pirataria. Que comece por mim. Ele foi específico na solução do problema. Senhor, eu estou desempregado há não sei quanto tempo. Manda um emprego, Senhor, manda um emprego. Senhor, é o seguinte, eu estou desempregado e eu gostaria de trabalhar em tal lugar. Eu estou mandando meu currículo para lá. Se o Senhor tocar no coração daquele sujeito do RH, quem sabe um coração benevolente me ajude a entrar lá. Mas ele batalhava pelos seus problemas, de forma clara, os seus pedidos diante de Deus. Não era genérico. Eu preciso que o Senhor me dê uma oportunidade com o rei. O resto eu faço. Mas eu preciso dessa oportunidade com o rei. Me ajuda. Me ajuda. Nas crises que você tem passado, você tem enxergado soluções embasadas na palavra e orado por elas? Ou você continua sendo genérico? Nas lutas que te levam diante de Deus, Israel semana passada falou uma coisa bem interessante, que a gente se torna extremamente devoto no meio da crise. Então nas crises, quando você chega diante de Deus, você tem sido claro com os seus problemas? Ou é extremamente genérico? Salva esta nação. Como é que você se apresenta diante de Deus? E a última lição que a gente tira de Neemias é que ele olha para Deus sem se cansar. A perseverança. Ele não se importa com o tempo de resposta. O texto bíblico começa apresentando Neemias, dizendo, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que era aproximadamente novembro e dezembro. No capítulo 2, quando Artaxerxes chega para conversar com Neemias e ouve, e o coração dele se torna benevolente ao pedido de Neemias, diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, e Nissan ela se situa entre março e abril, ou seja, 4 meses de oração e jejum, dia e noite. O texto diz que eles oravam dia e noite. Neemias disse, eu vou me lamentar, eu vou jejuar e eu vou orar. E o período que ele fez isso, dia e noite, todos os dias jejuando, orando, dia e noite, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Até que o rei abriu as portas. 4 meses. Você diz, é pouco? Jejue por 4 meses. Ore os 4 meses, de dia e de noite. Eu acredito que um dos grandes problemas da gente é que nós não somos perseverantes. E a fé exige perseverança, porque a perseverança tem que ter ação completa, para nos tornar íntegros, perfeitos e em nada deficientes. A perseverança significa na insistência, na coerência com aquilo que eu estou pedindo,
dia após dia, até a resposta de oração. A perseverança significa esperar contra a esperança. Foi assim que Abraão viveu. Ele levava em consideração o corpo amortecido da carne e a idade avançada de Sara. Mas havia uma promessa de Deus de que eles seriam o pai de uma grande nação. E apesar de levar em consideração tudo isso, ele não pecou por incredulidade. Antes se fortalecia, dando graças a Deus, porque sabia que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Ele perseverou. Quantos anos? 25 anos. Do dia da promessa até o dia do cumprimento da promessa. 25 anos. Em oração. Na expectativa e esperança daquilo que Deus faria. Neemias, 4 meses. E você ora quanto tempo? Primeiro a intensidade. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Em jejum e oração. São termos e expressões e práticas bíblicas, disciplinas bíblicas, tanto o jejum como a oração, para os nossos dias. O que nos incomoda tem que ser resolvido na perseverança do jejum e da oração. Dia e noite. Dia e noite. Mas a gente prefere outras coisas. A gente prefere resolver. Interessante é que ele enxergou a solução, mas ele não deu um passo antes que Deus abrisse as portas. Ele sabia o que era preciso ser feito, mas ele não fez enquanto Deus não confirmasse o que precisava ser feito. Por isso o texto termina dizendo: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? E Neemias diz que então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Que oração! Ele dizia: Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou, eu sei quem o meu povo é, eu sei qual é a relação entre nós, eu sei o que o Senhor já disse. Eu quero insistir nisso tudo, porque o que eu quero, com clareza, é que o Senhor me dê uma oportunidade de conversar com o rei. Um dia, Neemias chega na presença do rei, entristecido por causa do sofrimento do povo. O rei olha para Neemias, enxerga que tem algo errado, vira para Neemias e diz: o que é que está passando? O que é que você gostaria de pedir? E Neemias diz: muito obrigado, Deus. O que eu quero pedir é isso aqui. Porque diz que ele orou ao Rei dos Céus. Ele já vinha orando há 4 meses. Muita gente diz que a oração de Neemias é aquela oração rápida que a gente tem que fazer antes das oportunidades. Alguém fala alguma coisa, você enxerga uma oportunidade e você faz uma oração, porque foi o que Neemias fez. Neemias não fez isso. 4 meses de jejum e oração dia e noite. E eu acredito que quando ele orou ao Deus dos céus, ele simplesmente disse: Senhor, a porta o Senhor abriu, muito obrigado. Sabe o que eu quero, rei? Aquela oração super rápida, de reconhecimento de tudo aquilo que Deus havia fazendo. O coração do rei aberto. E ele diz: sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? E leia Neemias. Passa essa semana estudando o livro de Neemias com todo esse contexto e você vai ver a reconstrução dos muros de forma brilhante, numa liderança brilhante, que vale a pena. Por isso,
Não importa o problema que você está passando, as lutas que você está passando, a crise que o nosso país enfrenta. Existe um Deus que é maior do que tudo isso, que está na expectativa de nós entrarmos com perseverança na presença dEle, embasados nas próprias palavras dEle, promovidos pelo relacionamento que Ele tem conosco, doido para nos ouvir, doido para ver o nosso problema e doido para descer ao nosso encontro. Que Deus nos ensine, com Neemias, a sermos homens e mulheres de oração. Deus abençoe.